Mateus 25, verso 31. E quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas aos cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste comer, estive com sede, me deste beber, e era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitaste, preso, foste me ver. Então perguntarão os justos, os tzadikim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo, preso, não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os tzadikim justos para a vida eterna. Vou dizer para vocês que muitas pessoas elas estão muito preocupadas em dizimar, elas estão preocupadas em ajudar sistemas religiosos, mas me chama muita atenção que Cristo não disse em nenhum texto que eu li até hoje que pessoas são condenáveis por não dizimar numa igreja, numa sinagoga, mesmo visto que o dízimo ele é bíblico, mas ele tem uma aplicação correta. Não é porque é bíblico que se aplica em qualquer lugar. Então eu vejo que as pessoas elas entendem pouco de lei, por isso quando ensinam errado, né? Mas o que Cristo está falando aqui, ele está falando da tzedakah. Mas não é isso exatamente que eu quero explanar ao ler o texto. Eu vejo que Yeshua está nos dando uma lição. O que o ser humano precisa para sobreviver? Um ser humano ele precisa de comer. Sem comida, ele vai morrer. Uma pessoa sem roupa e com frio também pode ter ali sua morte certa. Eu vejo que Yeshua está olhando para o senso de compaixão que as pessoas têm que ter. E eu vejo que nós vivemos numa época que o tijolo, o prédio, tem mais valor que o ser humano. Nós devemos olhar mais pela sustentação da vida do próximo. Algo que Yeshua está ensinando aqui, que ele deixa claro que vão para o inferno. Tá? Vai para o inferno. Pessoas que não assistiram às outras. Né? Quando eu vejo pastores se utilizando desses textos,
Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Tzedek, justiça, Hesed, Ren, misericórdia, Rahem, misericórdia, e Emuná, fé. Ele está falando de Torá. Então, se algum pastor quer se utilizar desse texto, ele tem que se lembrar que existe 613 preceitos, e um desses preceitos é o dízimo, outro preceito é justiça, sabe? Então, existe dentro da Torá várias mitzvot, regras, mandamentos, decretos, ordens. Então, às vezes as pessoas utilizam só porque vê o termo dízimo, ele acha que é aqui, ó, tá aqui o dízimo. Mas também existe o ensinamento aqui da justiça social, que tem que ser uma das coisas que o servo de Deus tem que ter sensibilidade. As pessoas, elas se esquecem que quando elas se tornam servas de Deus, é para servir a Deus. Agora você tem que esquecer o que você acha, o que você pensa e fazer o que Deus determina. É interessante nós vermos que quando você deixa de fazer a um pequeno, você deixou de fazer para Cristo. Nós vamos chegar num tempo, infelizmente, de uma sociedade totalmente vulnerável por tudo que está acontecendo no mundo. Qual é o problema? As pessoas estão perdendo a sensibilidade do senso do amor. Como assim, Felipe? É você estar comendo um lanche e alguém te pede um lanche e você tem condições de pagar um lanche e você simplesmente diz lá: isso é problema do governo. Quando João Batista está pregando no deserto, pessoas vão até João Batista e perguntam. Quando João Batista começa a falar de arrependimento, eles perguntam: João, o que nós temos que fazer? João diz: quem tem 2 capas, dá uma para quem não tem. Quem tem comida, faça a mesma coisa. Está nos ensinando a dividir. Por quê? Você imagine, morreu uma pessoa com fome na tua rua. Isso não mexe em você? Isso não te toca? Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão perdendo a sensibilidade do senso, o senso de humanidade. O mínimo que a pessoa tem que ter, e foi que Yeshua ensinou nas parábolas, quando fala do samaritano que viu uma pessoa caída, independente que a fé era outra. Tinha um homem ali. Ele era um judeu, eu sou samaritano, mas eu não vou deixar ele morrer simplesmente porque ele é de outra religião. Sabe, então tem pessoas que andam pela rua, a religião está fazendo algumas pessoas perderem o senso de comunidade, de amizade. As pessoas estão se odiando por causa de política, por causa de religião. E Yeshua mostrou que o sacerdote e o levita passou de largo e viu aquele irmão caído ali. Mas o samaritano, considerado idólatra, foi ali, abraçou, cuidou, sabe? E pagou a despesa e não perguntou de que credo era ele. Porque ele tinha sensibilidade à vida humana. E uma das coisas que está demonstrando que as pessoas estão se tornando malignas é a falta de senso e de sensibilidade à humanidade. Sabe, então quando eu vejo alguém caído na rua e eu não me sensibilizo, como eu posso chegar num culto e pular, rodopiar, falar em língua, se eu acabei de ver alguém na sarjeta e eu não tenho um pingo de sensibilidade que aquela pessoa que está ali poderia ser o Cristo que eu estou dizendo que sigo?
um dos principais conceitos de um tzadik. Ele tem sensibilidade à pobreza do próximo, à dificuldade do próximo, e o amor é a característica do tzadik. Abraão está na porta da tenda e vendo possíveis pessoas passando perto dele, e ele corre atrás dessas pessoas a fim de demonstrar afeto através de obras. Então você não ama a Deus se você não consegue perdoar. Não adianta você falar que é religioso, mas se você odeia seu vizinho, quando alguém precisa de você, você tem condições, você nega. A Bíblia deixa muito claro que você tem que servir pessoas que vê outras sofrendo, diz bem feito. Está pagando pelo que fez. Você deveria chorar com os que choram e orar por essas pessoas. Mas nós vemos pessoas batendo o peito e dizer que é de Deus. Eu sou de Deus, mas como que você é de Deus que você não se parece nada com Ele? A Bíblia diz que quem é de Deus tem obras, tem ações. Sabe, é muito importante nós vermos que o Cristo, ele se doa à raça humana. Ele se doa para ensinar. Não cobra nada. Ensina de graça. Multiplica pães. Ele ensina aquilo que nós precisamos. Nós precisamos e necessitamos para viver. O ato de doar é divino. É um atributo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu.